Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast Mães e Abraços. Você sabe que o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Meu nome é Carline Salim, eu sou psicóloga e como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E antes de apresentar as nossas convidadas especiais, porque é a primeira vez, gente, que nós recebemos aqui no Mães e Abraço duas convidadas. Olha que maravilha! Já vou apresentar elas para vocês. Eu queria falar da nossa patrocinadora oficial, a Mamãe Elefante, que é uma assinatura de fotos que você envia pelo WhatsApp, as fotos, mensalmente, e recebe aí no conforto da sua casa. Todo mês tem uma surpresa, gente. E esse mês a gente recebeu um envelope, olha aqui, um papel de carta para a gente escrever para os nossos pequenos e pequenas e deixar aí a manifestação do nosso amor por eles. Olha que legal. Eu queria que Deise falasse um pouquinho sobre isso, porque ela tem uma história pessoal muito bonita, e eu queria que você dividisse com a gente, Deise. Sim, eu tenho sido muito surpreendida pela Mamãe Elefante, gente. E é sempre que chega as fotos, meu filho maior, que tem 7 anos, curte muito. E sobre as cartas, eu morei longe de casa. Logo quando eu tinha 17 anos, eu saí para fazer cursinho da cidade onde a gente morava. E por isso, logo muito cedo, a minha mãe escrevia cartas para mim. E é tão maravilhoso. Minha mãe já não existe mais, já não vive mais, desde 2014 ela faleceu. Mas mesmo antes dela falecer, era sempre um momento muito especial pegar as cartas e reler aquilo que ela havia escrito. É um encontro. Quando a gente escreve algo que a gente recebe de alguém, é um encontro. Então, é uma experiência maravilhosa. Eu só agradeço a Mamãe Elefante e encorajo você a fazer parte também dessa grande tribo. E aí, você diz que é ouvinte do podcast Mães e Abraços, que você vai ganhar 10 fotos adicionais no primeiro mês. Então, menina, não perde essa oportunidade. Vai lá no perfil da Mamãe Elefante e faz essa assinatura mensal de fotos, que é incrível. Eu gostaria de convidar as nossas convidadas para brilhar no palco do Mães e Abraços. Então, meninas, muito obrigada. Estamos muito felizes pela oportunidade de estar aqui participando. Eu sou a Andressa, sou psicóloga, especialista em psicologia clínica, sou educadora parental e sou mãe do Murilo, de 11 meses. Então, faz alguns anos já que eu entrei nessa área da parentalidade, a partir, da formação de educadora parental, e agora imersa, na minha própria maternidade, está sendo incrível, Então, ter a oportunidade de falar sobre isso aqui é uma experiência ótima. Então, eu sou a Priscila, eu também sou psicóloga, me formei junto com a Andressa há 7 anos, e eu sou mãe da Catarina, que vai fazer 5 anos, e eu entrei nesse mundo da parentalidade através da minha maternidade, sabe? A gente vivenciando, a gente passando pelos momentos, pelas fases, descobrindo o que é o desenvolvimento infantil, descobrindo como que é se tornar mãe. Então, isso para mim foi algo que mexeu comigo e me trouxe aqui onde eu estou hoje. Show de bola, para a gente é uma alegria muito grande receber vocês aqui. E para a gente começar essa nossa conversa, o tema de hoje é sobre carga materna e autocuidado. Eu quero que vocês dividam com a gente, o que vocês pensam, o que vocês têm sentido na experiência de vocês, nos atendimentos, porque nós temos muita dificuldade de lidar com Teresa nas experiências que a gente vivencia. Uhum. E isso não é diferente na maternidade. Do que eu estou falando, Parece que, eu não sei aí em Jaraguá do Sul como que é essa realidade, mas o que a gente observa, tanto na nossa vida quanto ao nosso redor, é que nós, como mães, temos muita dificuldade de falar dos desafios da maternidade, das dores da maternidade. A gente se acostumou a ouvir e também a falar sobre a parte maravilhosa, a parte linda, deliciosa de ter uma criança, de ter um filho, de experimentar esse amor, que é um amor muito diferente em relação, pelo menos, aos outros amores que nós temos na vida. E eu lembro, assim, até mesmo na minha jornada como mulher, eu
Eu nunca ouvi, gente, alguém mais velho falando sobre os desafios da maternidade. Só que isso nos amputa. Isso, o não reconhecimento dessa amplitude, né, das experiências da vida, e aqui, de maneira específica, a gente está falando da maternidade, isso limita o nosso olhar, isso limita o nosso experienciar mesmo, né, da maternidade em si. Então, assim, como que vocês observam essa nossa dificuldade, que é uma dificuldade, eu acredito, social também, e como que vocês sentem as consequências desse comportamento, né, na vida de vocês e também como profissionais? Uhum. Até eu e o Andressa estávamos conversando muito essa questão do trazer o que é uma mãe ideal e o que é uma mãe real, né? A gente sempre se cobra, poxa, mas a sociedade idealiza uma mãe que ela se entrega, que ela se doa, aquela mãe que não tem nenhum perrengue no dia a dia, diferente de uma mãe real, né? A gente se permitir sentir, a gente se permitir vivenciar aquele momento. A maternidade é muito mais do que quando a gente fala sobre a maternidade, acaba sendo uma coisa muito rasa. Quando a gente vivencia, existem muitas emoções, existem muitas experiências, existem muitas coisas no dia a dia que nos tornam quem a gente é. Eu, Pri, hoje não sou a mãe da Catarina que era ali desde quando ela nasceu. Eu mudei muito nesses quase 5 anos de vida dela. Então, essas experiências que nos trazem no dia a dia acabam nos tornando quem a gente é. Só que o X da questão é de onde é que vem essa dificuldade, essa cobrança da sociedade de ser uma boa mãe, né? A gente sempre traz muito essa questão que a gente não precisa ser uma mãe perfeita, mas sim ser uma mãe suficientemente boa para o nosso filho, né? Só que a sociedade nos cobra, a sociedade nos julga, e eu vejo muito isso, então, a autocobrança, a maternidade acaba nos gerando essa autocobrança, né, do ser perfeita, do ser boa para o meu filho. Então, a gente sempre primeiro precisa se perguntar de onde é que vem essa autocobrança, né? Como se a mãe suficientemente boa fosse a mãe ideal, né? A mãe real, a mãe que passa perrengue, a que tem dificuldade, a que assume que de fato erra, o que não sabe, ela é vista, muitas vezes, desqualificada, né? Como não sendo boa, julgada. Até interessante que muitas vezes eu vejo assim, as mães falando sobre o cansaço, né? E parece que ela já tem que se justificar. Eu não estou cansada do meu filho, eu estou cansada das demandas, das cargas que vêm junto com a maternidade, mas não é do filho. Então, parece que ela não tem esse espaço de ser validada né, e ter, de fato, um espaço aberto para falar o que realmente sente, né? Ela já fica nesse modo defesa, né? Justamente por todos os aspectos que a Priscila trouxe, né? E quando a gente fala um pouquinho sobre essa questão das dificuldades, o que gera para uma mãe, o que gera para a maternidade, nós, né, da área da saúde, a gente precisa muito pontuar os transtornos mentais, né? Eu vejo que nós, mães, nos preparamos para o parto, nos preparamos para a chegada do bebê, mas o pós-parto acaba ficando, né? Então, quando chega aquela questão de o famoso baby blues, entender o que é o baby blues, o que é uma depressão pós-parto, que um dia é raro, mas pode acontecer uma psicose puerperal. Então, a gente tem que cuidar a maternidade, além do cuidado com a criança, o cuidar da mãe também, né? Então, a gente sempre pontua aqui as dificuldades da maternidade podem gerar esses transtornos mentais também. Interessante, porque a gente também tem essa cobrança, né? Como você falou, no sentido de não se permitir sentir e não se permitir nomear aquilo que é visto como ruim, mas que faz parte. O cansaço faz parte, às vezes o desespero de não saber o que fazer faz parte, o nervoso ou a irritabilidade faz parte, como toda relação. Então, assim, a gente em cada podcast, a gente tem vários convites. Eu já vejo o convite desse aqui, que é justamente se permitir sentir esse lado que parece ser sombrio, mas que é real, que faz parte da vida, e que, como você falou, faz parte da realidade, e que é tão importante sentir quanto a outra parte. A gente comenta muito sobre essa questão da perfeição, né? Que os nossos filhos, eles não precisam de mães perfeitas. Primeiro, porque não existe mãe perfeita. E segundo, porque
Se a gente se permitir nomear, viver com essa inteireza, a gente também está ensinando os nossos filhos essa habilidade. A gente vê a sobrecarga materna como um problema que ele tem também um caráter social, cultural e pessoal. A gente não está falando só no âmbito do indivíduo, né? Da mãe, do micro, mas a gente está falando também do macro, porque esse olhar que a mãe tem sobre ela e sobre a maternidade foi construída socialmente. E aí vem aquela ideia do capitalismo, né? Que você é aquilo que você produz. Então, seu valor está associado àquilo que você faz. E aí, quanto mais eu faço, mais eu sou valorizada. É tanto que antigamente era valorizada a ideia da mãe guerreira. Hoje, todo mundo fala assim, não, eu não quero ser mãe guerreira, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Nós somos mães humanas, mulheres humanas, e que precisam de apoio para ser uma mãe suficientemente boa, emocionalmente saudável para maternar. A gente tem que perceber que esse olhar é um olhar social e que precisa ser desconstruído, mas que para esse olhar social do macro ser desconstruído, a gente precisa desconstruir em nós, começar em nós, no micro. Porque a partir do momento que cada mulher toma consciência, amplia esse olhar e começa a se enxergar, a se tratar de uma maneira diferente, com mais compaixão, né? Com mais amor próprio, com mais autocuidado, né? Estabelecendo limites, pedindo ajuda, falando das suas necessidades, se conectando com as suas próprias necessidades, né? Então, a partir do momento que há uma mudança interna, né, em nós, no micro, em cada mulher, nós vamos impactando, nós vamos transformando esse olhar social também. Então, eu queria perguntar para as meninas assim, quais são as maiores queixas, as queixas mais comuns das mulheres hoje em relação à sobrecarga materna? E quando a gente entra com essa questão das queixas, a gente precisa entender que além da maternidade, além dessa sobrecarga materna, existem outras demandas para a mulher. Então, existe casa, existe companheiro, existe trabalho, né? Até falando um pouquinho agora dessa questão de julgamentos, a mãe que trabalha fora é julgada, a mãe que fica em casa é julgada. Então, assim, nada é certo para a sociedade, né? Eles impõem um negócio para a gente, mas que nem eles acabam definindo o que é certo ou errado dentro da maternidade. Mas então a gente vê que, no geral, a maioria das vezes entram essas, então, outras demandas, né? Acaba sendo uma coisa assim, eu trabalho fora de casa, chego em casa, vai ter filho, vai ter o companheiro, vai ter a casa para mim ajeitar. Então, assim, existe muito mais, né? Naquela mulher existe a maternidade, existe, enfim, um relacionamento, existe um trabalho, às vezes estudo também, então existem muitas coisas que acabam sobrecarregando aquela mãe, aquela mulher. Esses vários papéis, né, que a mulher ocupa. Ela não é só mãe, às vezes ela é profissional, ela é filha, ela é esposa, e eu acho que gerenciar esses papéis demanda muito, né? E eu acho que um ponto muito importante nisso é pensar em uma rede de apoio, né? Construir alguém que ajude a lidar com essas demandas, dessas inúmeras funções. Entender que você não precisa dar conta de tudo, você não precisa gerenciar todos esses papéis sozinhas, né? O papel da família, o papel ali teu de mãe, ele pode ser colaborado com o pai do teu filho, né? Com, às vezes, a tua mãe, com algum outro familiar. Então, essa rede de apoio, muitas mulheres se queixam, né? De dificuldade em construir ela. E como essa rede de apoio vai ser uma das estratégias essenciais para lidar com essas grandes demandas e essa sobrecarga que ela acaba sentindo. Como a Karine falou, né, o se permitir também, né, pedir essa ajuda, porque vamos falar sobre o se permitir sentir, né, eles trouxeram muito esse, eu, né, me permito sentir, me permito passar por isso, mas o se permitir também pedir ajuda, porque a sociedade já nos passa, como a Karine disse, essa, né, a super mulher maravilha do eu preciso dar conta, eu sou, né, a pessoa que vou carregar o mundo nas costas, mas se permitir passar por isso, se permitir falar, não, eu preciso realmente de alguém, como a gente trouxe também a questão do a mulher, a mãe, ela pensa mais do que, né, o pai ou o companheiro, então a gente está muito
que dia vai ser o aniversário da criança, o que que eu vou preparar, precisa tomar vacina, que dia que vai ser o médico, então a gente tá então às vezes a gente acaba não dividindo, né, essas funções, a gente pensa, não, eu dou conta, e no final das contas a gente acaba se sobrecarregando, a gente acaba entrando ali, se frustrando, vamos utilizar a palavra frustrar, né, eu acabo passando por um momento que é difícil eu conseguir lidar, eu começo a ficar triste, eu começo a me culpar, eu começo a pensar, eu poderia ter feito de uma forma diferente. Então, se a gente começasse a dividir as funções, né, então acho que seria muito mais fácil, a maternidade seria muito mais leve. Essa logística toda que envolve a casa, né, o cuidado com os filhos, que não é só esse cuidado, como a gente falou assim, é comida, o que está por trás de ter sempre uma refeição em casa, o que está por trás de ter sempre roupa limpa, né? O que está por trás de ter uma criança em idade escolar, enfim, são inúmeros detalhes que, de fato, é um desafio muito grande, né? Agora, essa questão da rede de apoio que vocês trocaram, só queria contribuir, porque assim, eu moro aqui em Curitiba e eu não tenho familiar por perto. Eu e meu esposo, e assim, lógico, a gente tem amigos, mas a rede principal, o meu apoio principal é ele. Então, assim, uma das coisas que eu tenho refletido muito, porque às vezes a gente nem sempre tem o que a gente precisa para contratar uma rede de apoio da maneira como você gostaria. E aí, assim, o que eu tenho me exercitado é entender quais são as prioridades, o que é mais importante. Então, assim, teve até um podcast que a gente trouxe esse assunto, acho que foi no de telas, né, que a gente conversou sobre isso, assim, gente, a gente veio de uma cultura onde as nossas mães, elas sempre estavam fazendo, seja a limpeza da casa, a organização da casa, a comida da casa, ou trabalhando fora. E a gente tem poucas lembranças das nossas mães brincando com a gente. Eu não sei se com vocês é diferente, mas as nossas mães brincando com a gente, desfrutando de momentos de lazer ou de descanso, mesmo que sejam pequenos momentos. E essa conversa me marcou profundamente, porque cada vez que eu vejo a demanda no sentido de atenção, e ao mesmo tempo as outras demandas, né, do cuidado da casa, com o cuidado com a organização, enfim, com limpeza, eu sempre lembro disso e penso, o que é mais importante agora? E isso, a gente que não tem uma rede de apoio muito grande, se fazer constantemente essa pergunta, várias vezes no dia, nos ajuda a escolher melhor, a gerenciar melhor essas demandas todas, né? Ô, prima, você falando sobre esse equilibrar esses pratinhos, né? Eu estava lembrando de uma frase que eu li no livro do Augusto Cury, que ele fala assim: toda escolha exige uma renúncia. Não adianta. Não dá para ter tudo, não dá para escolher todas as coisas. A gente vai ter que fazer escolhas, né? Então, o que é mais importante hoje? O que eu vou priorizar hoje na minha vida? Então, a gente tem que se fazer essa pergunta, porque as atribuições são inúmeras, né? Então, a gente vai ter que fazer uma escolha cada vez mais consciente. Então, por isso que esse olhar para dentro, para as nossas necessidades, se conectar com a nossa natureza humana é importante. Quando a gente fala de sobrecarga materna e de autocuidado, a gente está falando de amor próprio, a gente está falando de autoestima, a gente está falando de autocompaixão. Porque quando a gente olha, né, para si mesma e se trata com respeito e fala assim, eu sou importante, eu sou digna de valor, eu sou digna de cuidado. Quando você falou de se permitir sentir, é isso, é você se conectar com a tua natureza humana. A gente está cada vez mais distante da nossa própria natureza. E as crianças nos mostram isso. Porque as crianças, elas estão genuinamente conectadas consigo mesmas, com as suas próprias necessidades. Quando a criança chora, ela tá gritando e pedindo ajuda. Olha, eu estou com fome, eu estou com sede. Olha, eu estou frustrado. Mas nós adultos, não. Nós temos dificuldade de saber o que a gente está sentindo. A gente não consegue nomear o que a gente sente, né? É culpa.
É angústia, é tristeza, é medo? O que está acontecendo dentro de mim? A gente está tão desconectada de si que a gente não consegue nem reconhecer o que eu preciso. O que eu preciso, né? E como que eu vou pedir ajuda? Então, a gente o autocuidado, eu vejo como um convite para se conectar consigo mesmas. Não é, meninas? Sim, acho que hoje dificilmente alguém não vai saber dizer o que é autocuidado, mas muitas vezes ele é atrelado de uma forma rasa, superficial, a um skincare, a uma atividade física, e o autocuidado ele é justamente esses aspectos que tu trouxe. Eu acho que, primeiramente, o autoconhecimento. É refletir sobre o que me faz bem, o que eu preciso hoje para me sentir bem. Então, quando a gente sai dessa superficialidade e trabalha o autoconhecimento, a gente vai trazer o autocuidado de uma forma muito mais madura e eficaz, né? Trazendo ações práticas para o nosso dia a dia de acordo com aquilo que faz sentido para mim, que pode ser que não seja o mesmo que faça sentido para ti, né? E para isso a gente vai precisar identificar, pensar em ações e colocar de uma forma bem realista no nosso dia a dia, né? Então, se para mim faz sentido fazer atividade física, como é que eu vou colocar isso na minha rotina? Pensando em todas as demandas, tudo que a gente já falou, né? Eu acho que o autocuidado, ele não tem que entrar como mais algo que vai me carregar, me gerar autocobrança, estresse, porque eu vou querer fazer atividade física todo dia. Tem que pensar em algo real. A atividade física, ela vai me fazer bem se ela for de uma forma leve. Então, talvez uma vez na semana, 2, vai ser possível, e assim a gente vai adquirindo hábitos, né, de autocuidado, de promoções de comportamentos que são realistas e que nos fazem bem. Até eu trago muito para as minhas pacientes mães aqui no consultório essa questão de como eu vou cuidar de outra pessoa eu não estando bem, né? Então, acho que por isso que a gente não é egoísmo a gente se colocar em primeiro lugar, né? Cuidar da minha saúde mental, cuidar do meu fisiológico, para eu poder estar bem emocionalmente para cuidar daquele serzinho que precisa da nossa atenção, literalmente, às vezes 100%, né? Eles precisam de alimentação, de cuidado, de interação. E essa questão da Daisy ter comentado sobre né, ter as nossas mães, mas a gente lembra, né, tem essa lembrança de ter as nossas mães brincando com a gente, curtindo aquele tempo de qualidade, mãe, pai, enfim, é raro a gente ter essa lembrança, né? Eu ouço muito da minha mãe quando, né, ela olha alguns comportamentos da minha filha, essas questões assim, ai, mas eu não lembro de você e o seu irmão agindo dessa forma na idade de vocês. Eu não lembro que vocês passaram por isso. Então, assim, é uma coisa que às vezes eu me olho, poxa, mas então será que eu estou sendo tão errada, né? Será que está acontecendo uma coisa meio que, né, anormal aqui? Mas não, é porque, né, quando a Andressa falou um pouquinho da rede de apoio, né, antigamente tinha tios morando próximo, avós de tudo quanto é lado, ali aqueles avós postiços também que ajudavam, né? Então, assim, quando a gente fala sobre essas lembranças, isso me remeteu a muitas memórias que né, entre esses questionamentos, mas isso traz essa questão do autocuidado, porque antigamente minha mãe não tirava um tempo para ela, né, a sociedade já falava, não, nossa, né, como assim tu vai sair, tu vai, né, aqui na nossa região é muito do baile, como que tu vai comprar um baile com teu marido e deixar teus filhos com os avós? Isso não existe, mas existe, a gente precisa se permitir para nós, mães, quanto para a gente sair com o nosso companheiro também, né, ter essa permissão, ter esse autocuidado, então, com a gente e com as pessoas que estão do nosso lado também. Tem uma frase que diz assim, é preciso de uma aldeia inteira para criar um filho. Eu lembro que eu morava no interior da Bahia e eu lembro que muitas vezes eram as vizinhas. Eu tinha uma vizinha do lado direito, eu chamava de tia Dete, e a vizinha do lado esquerdo era tia Júlia. Gente, quantas vezes a minha mãe precisou sair no mercado, fazer qualquer outra coisa, e eu ia para casa das vizinhas e elas brincavam comigo, elas olhavam, cuidavam. É o que hoje nas cidades grandes eu diria até no interior também, já não existe mais. As pessoas estão lá, né, nas suas casas, preocupadas, né, com suas próprias coisas, conectadas no digital. Então, perdeu essa conexão mesmo, né, humana, e que a gente precisa resgatar de alguma forma, né? Sim.
eu também não lembro da minha mãe brincando comigo. Eu tenho dificuldade de brincar com meu filho, eu brinco, mesmo com essa dificuldade, eu brinco, mas para mim é pesado, muitas vezes estar ali brincando não é genuíno, sabe? E aí eu fico perguntando assim, meu Deus, por que será que eu não consigo brincar com meu filho? E aí quando eu olho para minha história, para minha infância, eu lembro, né, de que eu não tenho uma lembrança nem brincando nem com a minha mãe e nem com meu pai. Então, muitas vezes é difícil dar mesmo aquilo que a gente não recebeu. E talvez as nossas mães não brincavam, os nossos pais, talvez não é porque eles eram pais ruins, né? Mas porque não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? E porque eles estavam também, né, envolvidos, né, nos próprios afazeres, nas próprias atribuições, tentando corresponder com essa demanda de trabalho, né, que é esperado dessa mãe socialmente, e que hoje a gente já está derrubando, né? Tem muita coisa para fazer ainda, mas eu acredito que as mulheres estão se unindo e estão lutando, né? Fazendo esse movimento lindo de se vulnerabilizar, de falar das suas necessidades e também de pedir ajuda. Sim, a gente fala muito isso de mães acolhem outras mães, né? A gente não está aqui para julgar o que é certo e o que é errado na maternidade. Então, quando chegam as mães, né, em terapia, elas falam, mas eu não consigo dar conta. A gente sempre traz o tudo bem não dá conta. Ninguém dá conta de tudo. Ninguém dá conta, né, daquela rotina frenética. Catarina iniciando, né, o seu ano escolar obrigatório agora a partir dos 4. Gente, que loucura! Foi um mês assim, eu saindo 1 hora antes do horário de iniciar a aula dela para chegar a tempo, né? Para dar conta disso. Então, assim, às vezes hoje eu saio assim 20 minutos antes de bater o sinal. Então é aquela coisa da gente se permitir passar por isso. Falando um pouquinho desse antigamente, a minha mãe contava, porque aqui, né, em Jaraguá é muito essa questão do interior, eu vim do interior. Então, assim, lá existia plantação de milho, plantação de fumo, plantação disso, plantação de arroz. E a minha mãe falava, eu colocava você e seu irmão numa caixa de milho ali, e ali vocês ficavam brincando, para a gente poder fazer as coisas, fazer as colheitas. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente. Como a Kaline trouxe esse brincar, né? Por isso que a gente não lembra, porque eles estavam naquela coisa frenética do mais engessado. Pai e mãe não são amigos, não existia isso, né? Era uma coisa que não era nem um pouco permissivo. Então, a gente hoje passando por essa maternidade, é difícil para os nossos pais já entenderem, né, que é uma coisa totalmente diferente. Então, essa questão da maternidade é muito difícil ainda, é muito engessado. Então, eu acredito que mães estão aqui para apoiar outras mães. E o que vocês observam, assim, que são as crenças mais cravadas, que dificultam esse autocuidado, dessa natureza de autocuidado que a gente está conversando aqui, né? O que vocês mais observam nas pacientes de vocês, nas mulheres que vocês acompanham? Acho que um pouquinho de tudo do que a gente já falou aqui, né? Dessas crenças da mãe ideal, da crença de que eu preciso agradar o outro, né? E às vezes, se eu não vou agradar o outro porque eu vou cuidar de mim, eu vou estar sendo egoísta. Então, ser egoísta, muitas vezes, vai em desencontro, né, de se cuidar. Muitas vezes as pessoas não entendem, né, que o se priorizar, ou trabalhar o teu autocuidado, não é uma ação egoísta que vai em desencontro com o cuidar do seu filho, mas é algo que contribui cuidar do filho. Né, pensando em todos os aspectos até que a Kaline trouxe antes, do autoconhecimento, da autoestima, como que isso interfere na própria relação com o filho, né? Uma mãe que não se cuida, possivelmente ela é uma mãe que não é emocionalmente saudável. E como é que ela vai estar disponível para esse filho? Já uma mãe que se cuida, possivelmente muito mais equilibrada emocionalmente, tem uma maior inteligência emocional, vai ser uma mãe muito menos reativa. Uma mãe que, quando tiver um momento desafiador com o filho, possivelmente vai parar, avaliar a sua conduta, avaliar como é que ela vai mediar aquela situação, enquanto uma que possivelmente está sobrecarregada, talvez vai pegar a criança, gritar, chacoalhar, então é importante a gente pensar o quanto esse autocuidado vai refletir diretamente nesta relação com o filho, na relação com a família, não só promovendo, né, esse bem-estar para ela, mas para a família como um contexto todo. Autocuidado não é egoísmo, é respeito por si mesmo.
E tem tudo a ver com como essa mãe vai interagir com essa criança, né? Quando a gente está cansada, sobrecarregada, durante o final de semana, eu fico o dia inteirinho, né, com meu filho. Muitas vezes meu marido trabalha o final de semana inteiro, e aí eu fico sábado, domingo inteirinho ali colada no meu filho. E como eu me sinto cansada muitas vezes, e isso é um gatilho para eu gritar, né, para eu perder o controle emocional, para eu chantagear, para eu ameaçar, utilizar de recursos violentos com a criança. Durante a semana, eu sempre crio uma brincadeira e de maneira lúdica, eu levo ele para o banho, a gente se diverte, a gente aproveita o banho para ser um momento ali de tempo de qualidade. E aí, no domingo à noite, eu estava gritando aqui da janela, e ele lá embaixo, né? Minha casa tem 2 andares, e eu gritando: vem tomar banho, Tomás! Eu tô ficando com raiva! Vem logo pro banho, tô chateada com você, vem logo! Aí eu tô assim, meu Deus, que isso? Eu sou a única adulta aqui nesse momento. Eu preciso manter a calma. Aí eu fui lá, e chamei, conversei com ele: desculpa, a mamãe tá gritando igual a louca lá da janela, você me desculpa. Vamos lá tomar um banhozinho? Vem com a mamãe, vem, vamos ver quem chega primeiro. E é isso, é importante a gente ter esse autoconhecimento, né? Saber dos gatilhos emocionais, né? De como que a gente está, pedir ajuda, colocar limite, porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo mesmo, não vai conseguir equilibrar todos os pratinhos. Como eu falei que toda escolha exige uma renúncia. Você vai ter que deixar alguns pratinhos caírem para sustentar outros. E aí a gente vai, igual aquele equilibrista, né? Vai colocando um pratinho, roda o pratinho, daqui a pouco roda o outro. E aí estabelecendo prioridades e sempre, gente, se conectando com as nossas próprias necessidades. Ninguém vai olhar para você e vai falar: ô, tadinha de Deise, olha lá como a cara dela tá cansada, nem deve ter dormido essa noite, eu vou aí te ajudar, minha querida. Ninguém vai fazer isso por você, né? Então, se você não pedir ajuda, se você não disser para as pessoas: olha, eu não dormi essa noite, tô cansada, meu amor, por favor, fique com as crianças para eu tomar banho, para eu jantar, para eu dormir, coloque as crianças para dormir hoje, porque eu preciso desse tempo. Né? Então, ninguém vai fazer isso por você. É você que tem que se conectar com as suas necessidades, do que você realmente precisa, e comunicar. Comunicar, pedir ajuda e estabelecer limites. Dizer: não, olha, não, agora eu não posso fazer isso. Tem muito isso também, né, Andressa? Essa dificuldade da mãe de estabelecer limites. Como se ela fosse morrer se ela dissesse não. Né? Eu não posso dizer não, eu tenho que dar conta de tudo, porque minha avó deu, minha mãe deu, também tenho que dar conta de tudo. Como se vulnerabilizar fosse um pecado. Dizer que precisa de ajuda, dizer que não está dando conta, como se estivesse invalidando a sua maternidade. Isso não é verdade. E acho um aspecto bem importante disso que tu trouxe é a autorresponsabilidade, né? De entender que você tem que ser responsável por promover algo diferente para a tua vida. Se hoje você está sobrecarregada, tu tem que buscar estratégias para se comunicar de uma forma assertiva, para pedir ajuda, né? E entender que você tem que promover isso, né? Como tu disse, dificilmente alguém vai vir aqui e falar: deixa que eu faço por ti, deixa que eu faço algo aqui e tu vai dormir. Você precisa ser responsável pelos teus sentimentos, a tua sobrecarga, e pensar em alguma atitude e pedir, né? Eu já fui essa mãe de não pedir ajuda, né? Eu dou conta, eu consigo. Sou uma mulher maravilha, né? Minha filha está aqui, ela é totalmente dependente de mim, né? Ela nasceu de mim, tem o pai dela, mas, né? O pai dela é o pai dela, eu gerei. Então, para mim foi uma dificuldade muito grande. A Andressa me pontuava: meu Deus, Pri, né? Se permite, pede ajuda, sai, sabe? Para eu sair, para eu tomar um café com as minhas amigas, gente, jamais. Como é que eu vou deixar minha filha em casa sozinha? Né? Aquela culpa de: nossa, eu estou aqui no café, olha que legal esse balanço, ela poderia se pendurar ali, brincar. Então, eu olhar aquela coisa e falar: não, calma, volta para a terra, Pri, né? Tô lá em outro mundo,
eu estou curtindo um pouquinho, né, as minhas amigas, eu estou curtindo a minha presença. Então, assim, eu parar num lugar de calmaria, nossa, né, que silêncio, né, estamos aqui conversando, conseguimos ter uma conversa que nem nós agora, estamos conseguindo ter uma conversa que está fluindo, né, então, assim, gente, para mim foi muito difícil, e se eu falar assim, ela está com quase 5, então faz o que, 1 ano, que eu mudei um pouquinho esse meu pensamento, né, aí eu ficava, nossa, mas eu tô tão cansada, mãe, né, mãe é a primeira a acordar, a última a dormir, é isso e aquilo, não precisa ser, né, eu sei que o banho, o pai pode, né, se responsabilizar pelo banho. Eu sei que janta, enquanto eu estou trabalhando, dá janta para a criança, né? Logo eu chego em casa. Então, assim, é muito difícil. Não, eu chego, trabalho até tarde, vou chegar em casa, preciso fazer isso, aquilo, aquele outro. Então, é difícil. É uma coisa que essa questão da autorresponsabilidade, ela precisa vir, ela precisa estar presente na maternidade. Ô, Pri, e teve alguma coisa que aconteceu que você disse, chegou na tampa, foi o limite, eu vou mudar, eu vou dar alguns passos para sair desse lugar de querer dar conta de tudo? Teve alguma coisa que aconteceu assim? Meus surtos. Aquela culpa, sabe, de eu olhar minha filha querer minha atenção, mas eu tá tão cansada com coisas ao meu redor que eu pensei, gente, não faz sentido, né? Como a Kaline falou, eu sou adulta aqui na situação e eu simplesmente dar aqueles surtos com a minha filha e falar, não, né? Ela não tem culpa do meu cansaço, ela não tem culpa da minha sobrecarga, porque eu estava me sobrecarregando. Então, além disso, né, uns toques de Andressa, né, falar, ô, Pri, o que está acontecendo, né? Então, assim, isso foi muito importante para eu olhar que ela precisava desse meu olhar com mais carinho, a Catarina precisava, sabe, ter uma mãe saudável próximo a ela. E quando eu consegui, né, limitar essas coisas, falar, não, né, tem o dizer ou não, né, não, eu não vou conseguir dar banho, eu não vou conseguir dar janta, vai ali, né, não fiz a filha sozinha, vamos lá, vamos se ajudar. Então, assim, isso começou a me dar mais leveza, a olhar a maternidade de uma forma completamente diferente. Quando ela começou a ir na creche, começou a pandemia. Então, até 2020, até 2 anos e meio, quase 3 anos, ela ficou comigo o dia inteiro, né? Eu saía assim, eu era muito desse tipo assim, eu saía para trabalhar, em 1 hora eu volto, né? Eu calculava os horários, né? Se ela ficava com a minha mãe ou com o meu marido, em tal horário eu tô de volta, não se preocupa. Sabe, mas qual a necessidade disso? Então, foram esses meus surtos, assim, que, opa, tá sendo demais, foi onde caiu a minha ficha que eu estava sobrecarregada com todas as funções, porque literalmente todas as funções eram minha. Então, por isso que eu acho muito importante, por isso que a Andressa também puxou um pouquinho sobre, né, falar da parentalidade, que eu senti na pele o quanto é desgastante a gente se entregar, a gente tá ali se doando, e se deixando de lado. E em quase 5 anos dela, eu envelheci 10 anos, porque autocuidado não existia na minha vida maternal, né? Então, assim, o quanto a gente precisa olhar para você para conseguir olhar e acalentar as outras mães que estão ao nosso redor, né? A gente vê que, poxa, não, realmente não é fácil, a maternidade é barra pesada, né? Essa questão, como a gente traz sobre a mãe ideal, seria perfeito, uma mãe que não surtasse, uma mãe que não gritasse, né? A gente traz muito sobre a disciplina positiva, né? A comunicação não violenta, mas vai ter momentos do dia que a gente vai se, né? Opa, né? Aconteceu um deslize aqui, e a gente pegar, como a Kaline disse, pegar o nosso filho e falar, poxa, desculpa, né? Como é que tu vai querer que a criança não grite com você se você está gritando? Então, existe uma competição ali. Então, assim, a gente vê o nosso filho de uma forma diferente, a gente se respeitar, se entender, se permitir pedir desculpa para eles, né? Então, foram essas coisas que estavam acontecendo comigo, que eu não estava sendo a mãe que eu queria para minha filha. Então, hoje, óbvio que eu não sou 100%, talvez, né? Na vida inteira dela ou na minha eu não seja. Essa é a nossa realidade. Mas eu queria muito passar, né? Tanto eu quanto a Andressa, passar para as outras mães que a gente precisa ser a mãe possível para o nosso filho, né? Ou para nossa filha.
E que, ao mesmo tempo, o exemplo da Prilha é perfeito, né? Porque mostrou uma mãe que era sobrecarregada, mas que é possível colocar limite, é possível pedir ajuda, é possível se autocuidar, é possível melhorar a relação com a filha. Então, não é porque hoje talvez você se encontra em uma determinada situação que não é possível, de passinho a passinho, você mudar e você ficar mais saudável, né? Então, importante, né, olhar que é possível ser a mãe possível. Verdade, isso é fundamental, porque senão a gente se coloca nesse lugar de que é muito difícil, que eu tenho tantos ajustes para fazer que eu vou ficar aqui mesmo, porque é mais fácil. E não é, né? A gente precisa, de fato, ir dando os pequenos passos possíveis para chegar nesse lugar e desfrutando dessa jornada e se abraçando no caminho. Peraí, hoje eu falei aqui, mas amanhã eu posso fazer melhor a partir do momento que a gente se colocar nesse movimento, né? Aí a gente vai tirando as coisas do caminho e sendo essa mãe possível e saudável que a gente deseja ser. Meninas, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. A Ana também está agradecendo vocês. E a gente agradece de coração a disponibilidade, né, de estarmos aqui juntas, de vocês compartilharem a experiência, os conhecimentos de vocês. E fala para a gente, para as mães que nos acompanham, onde que a gente encontra vocês, como que elas conseguem acessar os conteúdos que vocês promovem, enfim, conta um pouquinho para a gente sobre isso. A gente tem um Instagram, que é o Pais Consciência, justamente no intuito de trazer um pouco mais de ciência, que é conteúdos científicos, né? Mas promovendo uma consciência nessa parentalidade. Então, esse é um Instagram onde a gente fala disso, a gente também tem nosso Instagram da área clínica individual de cada uma, né? Mas é nesse Instagram onde a gente traz conteúdos, onde a gente promove os nossos eventos, nossos treinamentos, roda de conversa. Então, é ali que podem entrar em contato com a gente e ter mais informações do nosso trabalho. Eu queria agradecer de todo o meu coração a Priscila, a Andressa, por ter aceitado o nosso convite de maneira tão generosa. Um beijo no coração de vocês e muito obrigada. De nada, tchau, meninas.